Boa noite. Então, vamos dar início à nossa semana do Dia das Mulheres, em homenagem ao Dia das Mulheres. Na verdade, eu quero fazer aí 8 dias seguidos falando apenas de mulheres da Bíblia, onde nós veremos mulheres que foram precursoras, né? Foram mulheres que abriram caminho, que se dedicaram à causa do Senhor, que mudaram a vida das pessoas, mulheres que passaram por muitas lutas, muitas dificuldades, num tempo onde as mulheres tinham muito pouca voz e mesmo assim elas fizeram grandes coisas. E vamos iniciar com a formação da mulher. Nós sabemos que o mundo foi criado em 6 dias e no 6º dia Deus criou o homem e a mulher. E aqui no capítulo 2, a partir do verso 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou-a numa mulher e a lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e une-se à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, e o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, esta foi a criação da mulher, através de uma costela de Adão, de uma parte ali que Deus tirou do homem, ele fez a mulher. E aqui no verso 18 do mesmo capítulo 2, diz, né? Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, e esse seria o nome deles. Então, Deus trouxe, através da costela de Adão, uma mulher, uma esposa, uma auxiliadora. E quando nós lemos o verso 23, que ele diz que essa é o osso dos meus ossos, nós sabemos que Adão imediatamente se apaixonou por aquela mulher que lhe traria paz, que lhe auxiliaria em todas as coisas. O homem não vive bem sem uma esposa, sem alguém que esteja ao lado dele, sem alguém que esteja lhe trazendo paz, lhe trazendo auxílio. E aqui inclui muita sabedoria, muito entendimento, muitas coisas onde a convivência não se torna, por um lado, fácil, se a mulher tem sabedoria, mas se ela não tem, se ela é altiva, egoísta, orgulhosa, não vai proporcionar ao seu esposo um bom casamento, uma boa convivência. Mas Deus diz que deu a Adão uma auxiliadora, alguém para estar ao lado, para compartilhar das coisas boas e das coisas ruins, alguém para lhe aconselhar o seu ponto forte, como alguém que é a base da vida. Nós às vezes brincamos, né, que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, e isso não está errado, muito pelo contrário, está muito certo, porque esse é o propósito de Deus, que para que um homem seja bom, a mulher seja boa também. Quando um não está em contato com o outro, quando um não ajuda o outro, as coisas não vão bem. Pode até parecer uma fala machista, mas ela não é. Ela é uma fala verdadeira, porque nós estamos vivendo um tempo onde
as mulheres tiveram grandes conquistas, inúmeras conquistas, graças a Deus, né? Onde nós hoje podemos ter essa liberdade de expressão, essa liberdade de nos posicionar diante das situações, uma liberdade de comunicação com o homem, onde há muitos anos atrás não havia esse procedimento, era o homem quem determinava as coisas e a mulher ali submissa, aceitava tudo calada, situações até horríveis, né? Que a gente não precisa nem ir muito longe. Se eu pegar da época da minha avó, essa situação ainda era recorrente, né? Onde o marido mandava na casa e a mulher era completamente submissa, sem poder dar a sua opinião, sem poder discordar, onde as mulheres tiveram muitos problemas e sofreram muito. Mas não é esse o plano de Deus para nós mulheres. O plano de Deus para que nós sejamos esposas. Se nós formos lá para Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler que, deixa eu até abrir aqui, Efésios capítulo 5, diz, né, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Contudo, né, diz aqui a respeito dos maridos também, né, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, um casamento ideal não é uma mulher submissa no sentido de estar atrás do marido, de se posicionar, de sempre abaixar a cabeça, de sempre, né, falar amém para tudo, mas ela ser submissa no sentido de que ela auxiliaria ele em todas as situações da vida dele. Mas aqui abaixo tem um recado para os maridos também. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. E se nós pensarmos que o amor de Cristo pela igreja, pelo ser humano, ele é um amor incondicional, um amor que o ser humano jamais entenderia e nós não vamos entender, né? Esse é o amor que Cristo, que Deus pede para que seus esposos tenham pelas suas mulheres. Um amor incondicional, um amor a ponto de dar a vida para que possa salvá-la. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que Adão teve por ela assim que a viu, ele a amou. E se a gente for pensar, mas Adão caiu em pecado, ele caiu em pecado porque ele amou aquela mulher e ele não queria deixá-la. Ele não sabia o que Deus tinha planejado, mas ele queria estar com ela, isso ele sabia. É um amor que ele diz, quando ele diz ossos dos meus ossos e carne da minha carne, é esse amor, o mesmo amor que Adão teve por Eva. É o amor que os nossos maridos, ou né, os maridos devem ter pelas suas esposas, um amor incondicional, como se eles fossem somente uma só pessoa, uma só carne, uma só pessoa. Então, nós mulheres tivemos muitas conquistas e elas são extremamente louváveis, mas Deus tem planos para que isso seja recorrente. E no decorrer desta semana, nós vamos ver mais mulheres que foram e tiveram grande vitórias em relação às coisas desse mundo. Mulheres que nos trouxeram muitos ensinos para que nós hoje estejamos onde nós estamos, diante da nossa sociedade, diante da sabedoria e o aprendizado que nós temos na palavra de Deus. Que você se sinta abençoada por essa palavra, que você não se sinta triste, muito pelo contrário. Deus é um Deus de amor, tanto para os homens quanto para as mulheres, e a gente vai ver essa semana o quanto Deus ama as mulheres assim como Ele ama
os homens também, tanto que Deus sabia das possibilidades que havia em que o homem se tornaria um bruto, um chucro, um ogro, um xoreque da vida. E Deus foi minucioso em algumas questões que seriam relacionadas somente a mulheres, pela sua fragilidade e pelo cuidado que Deus tem para que a gente viva bem, sempre bem, tá bom? Deus te abençoe, que a gente possa aí ter uma semana abençoada e aprender muito mais a respeito dessas pessoas tão importantes e que têm muito a nos ensinar também. Tchau, tchau.